Olá a todos, bem-vindos a mais uma videoaula. E o tema da videoaula é pesquisa de raízes racionais. Talvez a principal técnica de resolução para resolver as equações polinomiais. Então, se nós tivermos uma equação polinomial com coeficientes inteiros, e esse é o detalhe principal da pesquisa de raízes racionais, temos o seguinte: se p de x admite uma raiz racional, todo número racional é a divisão de dois inteiros. Então, P é divisor do A0, e Q é divisor do AN. Para ficar fácil da gente decorar, o P é o numerador e o Q é o denominador. No polinômio, o A0 é o termo independente e o AN é o termo dominante. Nós vamos usar apenas o primeiro, dominante, e o último, independente, para ficar fácil para guardar. O denominador é divisor do dominante e o numerador é divisor do independente. Então, como exemplo, nós temos resolver a equação x² menos 2x² menos x mais 14 igual a 0. Essa equação aqui ela não nos dá informação alguma. A única informação que temos é que, como é uma equação do terceiro grau, nós temos 3 raízes. Então, a primeira técnica a ser usada, e é uma técnica boa, é a pesquisa de raízes racionais. Então vamos. Quem é o dominante? É o que acompanha o x², nesse caso 1. Então o P é divisor do 14, que é o último que a gente vai usar aqui. E o Q é divisor do 1. Quando a gente fala em divisor, são os divisores inteiros, ou seja, aqueles números inteiros que dão divisão exata. Quais são os divisores inteiros do 14? Inteiros. Mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 7, mais ou menos 14. E quais são os divisores do 1? Mais ou menos 1. E aí a gente não pode perder de vista que a raiz, se ela for racional, é da forma P sobre Q. Então nós vamos efetuar todas as divisões possíveis e aí os candidatos à raiz são as frações da forma P sobre Q, tal que mais ou menos 1 por mais ou menos 1, mais ou menos 1, mais ou menos 2 por mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 7 por mais ou menos 1, dá mais ou menos 7, mais ou menos 14 por mais ou menos 1, dá mais ou menos 14. Esses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números são os candidatos à raiz. Veja, a pesquisa de raízes racionais, ela apenas nos diz que se P de x admite uma raiz, então isso acontece. Ou seja, esses números que a gente obteve aqui são os candidatos à raiz. Nada garante que aqui dentro tem uma raiz. Esses aqui são os candidatos à raiz. O próximo passo é fazer a verificação. Verificando cada um deles, então nós temos o seguinte: verificando, a gente consegue entender que se a gente jogar o menos 2 no lugar do x, isso aqui vai dar 0. Ou seja, dos 8 candidatos à raiz é o menos 2. Com o menos 2, a gente pode aplicar o Brillouin-Ruffini, dispositivo prático de Brillouin-Ruffini. Abaixo o primeiro, multiplica e soma, multiplica e soma, multiplica e soma. O menos 2 é raiz, portanto o último número é 0. Aí aqui nós temos uma equação do segundo grau com coeficientes 1, menos 4 e 7. O delta aqui nesse caso, menos 12. E aí as outras duas raízes, 4 mais ou menos a raiz quadrada de menos 12 dividido por 2. Menos 12 é 2 raiz de 3i, então fica 2 mais i raiz de 3, 2 menos i raiz de 3. Essa é a pesquisa de raízes racionais
Espero que tenham gostado. Até a próxima.